Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Episódio 82. Eba! Um beijo pra Mel de Lavras. Um beijo pra galera das fábricas do Japão. São brasileiros, muitos brasileiros que escutam esse podcast, que trabalham muito nas fábricas, em outros lugares também, e escutam nossos podcasts brasileiros para lembrar de casa e se divertirem um pouco. Um beijo, galera que está no Japão. Obrigada. Existem pais bravos, né? Existem pais que também não ligam. Eu tinha uma amiga que o sonho dela era que a mãe dela falasse não para ela. E tem pais que preferem nem lidar mesmo com os filhos, não querem saber, deixam que a vida tome conta e que ensine, né? E tem gente que nem tem pai, né? Que nem teve, nem foi criado, se autocriou, se autoeducou. Isso é um privilégio, né? Ter pai bravo ou ter pai frouxo, ter pai e mãe já é um privilégio, não é uma coisa que todo mundo teve acesso. Mas aqui eu não estou falando muito sobre quem, não é, o que eu quero dizer não é para quem teve pai ou mãe. Como a nossa audiência é de adultos, né? Eu queria falar para quem é pai, ou é responsável, ou é referência para alguém, ou é tio. Eu já vi meninas, atualmente, um amigo me contou que a filha dele ficou esperando o dia clarear, num meio-fio, sozinha, porque estava bêbada demais para voltar para casa. E eu falei para ele, então você está errado. Se ela tem medo de você, você está errado. Porque era o primeiro lugar que ela tinha que ter ido, a primeira pessoa que ela tinha que ter ligado era para você. Se ela escolhe ficar vulnerável no meio da rua, podendo passar por todo tipo de coisa, sofreu uma violência, sofreu um assalto e tudo mais que a gente ouve falar, ao invés de ir para casa e de enfrentar o pai, tem alguma coisa muito errada. E ele falou assim, no primeiro momento que ela chegou de manhã e falou que não estava mais bêbada, que esperou ficar bem para chegar em casa, para não levar bronca, eu me senti assim, realmente um pai com moral. Mas depois eu fiquei preocupado quando ela me contou que passou a noite na rua, esperando, né? Ficou sentada num lugar sozinha, esperando melhorar para chegar em casa. Falei com ele, olha, a sua filha tinha que ter te ligado, você tinha que ser a primeira pessoa na vida dela, ou você ou a mãe, né? Para ela ligar e falar, pai, eu tô tonta, eu tô passando mal, meus amigos ainda estão bem, eu quero ir embora. Pede um Uber para mim, paga um táxi quando eu chegar em casa, me busca. Mas não, o filho do pai extremamente severo, isso é muito da minha época. As meninas engravidavam porque tinham medo que o pai ou a mãe achassem o anticoncepcional nas coisas delas. Tinham medo de sofrer uma retaliação, de nunca mais poder sair em casa, ou às vezes até apanhar mesmo. Elas ficavam grávidas porque elas não tinham coragem de ter um anticoncepcional na gaveta. Elas ficavam com os caras para pegar uma carona de volta, para voltar para casa. Elas voltavam para casa com caras bêbados, porque na minha época não tinha carro de aplicativo, entendeu? Então, você tinha que andar pela rua, ir para algum lugar movimentado, que passasse táxi para você pegar o táxi, chegar em casa e, na época, acontecia muito abuso com meninas sozinhas e bêbadas em táxi. Hoje em dia o Uber e os outros carros de aplicativo te dão mais segurança. A viagem pode ser compartilhada, pode ser rastreada depois. É muito mais fácil, entendeu? Descobrir quem era o motorista. Na época, não. O cara do táxi aproveitava mesmo, cantava mesmo, passava a mão mesmo. Então, isso era muito perigoso pegar um táxi. Era a última coisa que a gente queria era pegar um táxi no meio da noite para ir para casa. Mas, dependendo da situação que você estava, ainda era melhor, sabe? Pegar um táxi e ir embora. E eu contei para esse meu amigo que meu pai,
conseguiu perceber uma coisa muito legal quando eu era adolescente. Eu namorei um playboyzão. Eu digo playboyzão, o que eu defino de playboyzão? É o cara rico, sem limite, foi criado sem limite, bonito, popular, se acha. Tem tudo o que quer, sempre teve. E eu namorei esse cara e eu pastava, porque ele era um cara da noite, popular, como eu disse. Então, quando ele não brigava nos bares, tinha muita briga, sabe? A segurança era muito relapsa com essas coisas de briga. Hoje em dia, briga não rola, não. Eu aos poucos falar. Aliás, também eu não posso nem falar que não tem mais, porque eu não saio mais para esses lugares badalados. Mas na minha época tinha muita briga. E ele era o primeiro a brigar. Primeiro, ou por ciúme, ou porque o cara esbarrou nele, ou porque o cara gritou o nome do time que não é o dele e ele foi lá falar desaforo. E ele sempre brigava e ele andava armado. Tinha revólver no carro, com frequência ele falava, eu vou no carro pegar meu revólver e vou voltar aqui. E eu vivia com medo. Além de tudo, ele era um puta de um galinha. Então, não bastava ter a namorada bonita que eu era, legal, simpática, popular, como ele. Não era rica, como ele. Mas eu também era bonita, simpática e popular. E não bastava, ele tinha que paquerar todas as mulheres, porque ele era o cara visado, entendeu? E era um tremendo de um babaca. E eu fiquei 6 anos namorando esse babaca. Por quê? Porque ele era o tipo do cara... Eu terminei com ele nesses 6 anos, eu terminava 2 vezes por ano. Ele era o cara que adoecia, ia hospitalizado, internado, de depressão, porque eu tinha terminado com ele. Aí vinha todos os amigos, toda a família falar que ele mudou, que ele aprendeu a lição, não sei o quê. Só que, gente, a gente tinha 19, 20 anos de idade, foi 18, 19, 20, 21, 22, que eu namorei com ele, entendeu? Período de faculdade. Ele fazia uma faculdade e eu fazia outra. Então, assim, a gente tinha vidas paralelas. Não tinha como cobrar tanto compromisso. Mas eu sofria. Então eu terminava com ele sim. Sempre que ele fazia uma merda, eu terminava, eu ia embora dos lugares. Por que eu tô falando isso tudo? Porque quando percebeu que eu namorava ele ia todos os dias na minha casa, esse namorado, aquele namorado que chega, dá boa noite, senta no sofá, assiste Jornal Nacional, cochila na novela e pega a chave do carro e vai embora todos os dias. Era esse namorado, por 6 anos. Final de semana a gente saía, a gente viajava muito também. Muitas histórias que eu conto aqui foram viagens com ele para a praia. Foi uma turma muito legal. E tinha esse lado ruim, mas foi uma época muito divertida também. E o meu pai, vendo que não adiantava falar para eu terminar, que eu sempre tive uma opinião muito forte, o meu pai, quando eu saía com ele buzinava lá embaixo do prédio. E meu pai colocava uma nota de R$ 50 debaixo do telefone fixo. Tinha telefone fixo na época, não existia carro de aplicativo. Meu pai colocava uma nota de 50 e falava assim, o dinheiro do táxi está aqui. Você vai me ligar a cobrar do lugar que você estiver. Vai falar, pai, estou pegando um táxi. Eu vou descer e vou ficar te esperando na porta de casa para pagar o táxi para você. Aquele ato de colocar o dinheiro debaixo do telefone era simbólico, era não passe raiva, não passe humilhação, não arrisque sua vida, não seja humilhada. Aquele dinheiro ele colocava ali, significava isso. Você tem para onde voltar. E, fato, não vou falar todo final de semana não, mas com uma frequência imensa eu voltava para casa. Por quê? Eu via que ele estava brigando, eu via que ele ia sair dali carregado, ia ser expulso do bar, eu via que ele ia machucar, ou machucar alguém, ou eu via que ele estava paquerando e ele sumia 10 minutos e os amigos dele ficavam tentando me distrair, numa tentativa desesperada de me distrair, e eu sacava tudo e eu ia embora. Só que ele era desesperado comigo. Quando eu ia embora, normalmente, 10 minutos depois que eu chegava em casa, ele começava a bater interfone e dormia na porta do prédio, fazia cena. Ah, meu Deus, como eu aguentei isso. Ai, que bom
que a minha filha até hoje não me deu esse tipo de trabalho. Eu acho que ela não suportaria. Ainda bem. As meninas de hoje não suportam esse tipo de relação, não. Meu pai, com frequência, descia, pagava o táxi, subia e falava, tá com fome? Eu falava, tô. Aí ele fazia um pão na chapa, na frigideira, assim, com manteiga, um Nescau, ou então um café com leite, e a gente ficava comendo na sala. Aí eu falava, agora eu quero dormir, então vamos dormir. Aí eu ia dormir, meu pai ia dormir, beleza. E no outro dia, quando eu queria, eu contava tudo. Aí ele falava, fez certo de ir embora. Mas ele não falava, termina. Minha mãe falava. Minha mãe falava, se eu ver esse cara aqui, não sei o quê, vou acabar com a raça dele. E aí eu tinha que fazer um meio de campo e tal. Mas o meu pai não falava nada. Então, assim, a gente tem que ser o porto seguro de alguém, sabe? Minha roupa rasgou, eu apanhei, eu bebi, eu vomitei. Fiz feio, eu tô com vergonha da minha atitude, eu fui humilhada, eu fui deixada para trás, meus amigos estão bêbados demais, eu tô sem dinheiro. A gente tem que ser o porto seguro de alguém, sabe? Principalmente para os nossos filhos, para quem tem filho, para que a pessoa tem que saber a quem recorrer, não pode ficar tão vulnerável assim na mão dos outros, na rua, pegar carona de qualquer jeito, aceitar qualquer coisa, sabe? É isso aí. Mas vamos à mancada de hoje. Até que enfim. E a mancada de hoje é como ficar estressada onde você deveria relaxar. Mas isso é um assunto muito relevante, não é o caso desse podcast. Eu tive uma época que eu tava toda cheia de ziquezira. Vocês já ouviram falar nisso? Ou é só mineiro, ziquezira? Uai, é? É quando você tem uma sinusite que você não sara, aí te dá uma dermatite, aí te dá dor nas costas, aí você tá com dor de cabeça o tempo todo, e você vai vendo que você tá colapsando. Eu não sei. Sabe? A gente chama isso de ziquezira. Olha pra você ver. Eu tava cheia de ziquezira. Então, eu conversei com uma amiga minha, né? E ela vendo que aquilo não era comum da minha parte, porque modéstia à parte, eu sou praticamente a Mulher Maravilha. Eu não tenho dor de estômago, eu não sou alérgica a nada, eu não tenho problemas ortopédicos, realmente eu tenho o privilégio de ter uma saúde, assim, muito boa. Mas que bom! Tem 25 anos que eu trabalho no mesmo lugar, eu nunca faltei ao trabalho por estar doente. Faltei, licença maternidade, ponto. Nunca liguei pro trabalho e falei, hoje não dá, não consigo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, assim, é incrível. É um privilégio e tanto. Nunca fiz cirurgia, a não ser essas cirurgias de cesárea e tal. Fiz aquela do dedo, né? Que eu fiquei com o dedo aleijado. Mas isso, assim, fui tão CLT que eu me cortei no final de domingo para segunda, eu já apareci para trabalhar com a mão já imobilizada, já a ponto e tudo. Fui no pronto atendimento de madrugada. E não acho isso bonito não, tá, gente? Ah, bom. É só porque eu sou dessa geração mesmo. A gente é muito CDF. E eu tava toda cheia de ziquezira, toda bichada. E comentei com uma amiga minha, e ela é aquele tipo de amiga, assim, que super preocupada. Se você contar um negócio pra ela, eu já falei isso aqui, ela te arruma 3 indicações de médico e liga pra saber se você marcou, e depois liga pra saber o que o médico falou, e liga pra saber o resultado do exame, e acabou pra você, minha filha. Enquanto você não resolver aquilo ali, ela não larga mais o seu pé. Rapaz, tá certo isso. Isso é muito legal, mas é muito sufocante também. Mas é muito legal. Aí, ela vendo que eu já estava me tratando de todas as coisas, com todos os tipos de médico, e achando aquilo tudo muito atípico, ela teve uma percepção que poderia ser algo somatizado, alguma coisa da minha vida. Essa amiga minha é toda dessa linha, sabe, assim, dor nos pés é por motivo de decisão, de tomar decisão, as pernas doem, você não sabe qual caminho tomar, normalmente você tem dor nas pernas, pele também é sistema nervoso, não sei o que, ela é toda assim, sabe? Uma pessoa que tem escuta e atravessa as questões de sintomas, remédio e tal. Ela é da área de saúde também. E aí ela me indicou, falou assim comigo, você já fez acupuntura? Como é que é? Acupuntura? Eu falei,
Não, nunca. Ela falou, você tem que fazer. É maravilhoso. Quando eu tô assim, só a acupuntura melhora. E ela tinha umas dores de cabeça sinistra. Chegava a desmaiar. Também a doida estudava em inglês para uma prova nos Estados Unidos, sendo que ela fala português. Aí ela também bichava e ela se tratava de maneiras mais alternativas. Ela gosta muito de terapias alternativas. Eu sei que a acupuntura é uma ciência, é uma medicina e tal, mas ela gosta disso, gosta do reiki, gosta da massagem, e gosta do passe, gosta da promessa, ela gosta de coisas alternativas. E ela me indicou um cara. Eu perguntei para ela, eu nunca tinha feito. Eu falei, tem que ter fé? Tem que acreditar? Ela, não tem nada a ver, é uma medicina, é uma ciência. Não é milagre, não. É uma ciência. Eu falei, tá, porque eu sou muito cética com algumas coisas e eu não entendia nada. Falei, não, eu vou marcar sim. Vou marcar, aceito, você tem razão. Tem alguma coisa mesmo errada. Aí, marquei e fui no meu horário de almoço. Toda CLTzinha ela. Toda certinha. É mesmo? Marquei no meu horário de almoço. Aí fui lá. Aí cheguei lá, o médico era todo alternativão. Conversou, parecia que queria saber tudo da minha vida. Eu achei que fazia sentido, né? Ele precisava saber, porque dizem que o corpo é um mapa, né, e tal, tem os pontos, não sei o quê. Minhas queixas, conversei com ele também. Várias queixas de você. Várias queixas. Aí fomos para a sala dele para fazer, né, as aplicações das agulhas. Eu não tô lembrando se tem uma roupinha, eu tava com alguma roupinha especial. Não sei se eu fui de roupa, ele pediu para ir de short top, ou se ele me deu uma roupinha deles lá. Não sei. Eu lembro que eu estava muito vulnerável numa maca, não era com minhas roupas, e estava meio sem roupa, assim. Não é nua, não. Eu tenho certeza que eu estava de calcinha e sutiã, mas eu não lembro o que mais. E ele começou com um papinho muito atravessado, sabe? De cara, ele falou que eu era bonita. Eu acho isso extremamente inadequado. Falou a respeito das minhas sardas. Red flag 1, red flag 2. Já liguei todas as bandeiras vermelhas, porque eu acho isso inapropriado. E depois, em terceiro lugar, ele falou, estava pensando aqui que quando eu quero namorar com a minha esposa, o meu truque é o seguinte, se eu deixar ela sair do quarto, ela desce, porque nosso apartamento é de 2 andares, ela desce e não volta mais. Então, o que eu faço? Quando eu quero namorar com ela, eu levo o café da manhã para ela na cama e acordo, e assim ela fica minha prisioneira, porque ela não tem desculpa. Ela não pode sair do quarto para tomar café e aí a gente pode namorar. Babaca! Eu achei red flag 3, bandeira vermelha 3. Terceiro assunto inapropriado. Aquilo ali, eu estava tão tensa, mas tão tensa, que eu parei de conversar com o cara. Fechei a cara, parei e ele percebeu assim, então vamos, né? Vamos começar a sessão e tal, e eu tinha deixado a minha bolsa numa cadeira perto da porta. E estava super distante, assim, na sala, sabe? Estava lá perto da porta. E é apavorante aquele negócio da agulha, né? O cara pega assim e tuf, finca na sua pele e fica aquela agulhinha. A primeira agulha que ele colocou em mim foi lá no tornozelo, bem perto do ossinho do tornozelo. Na hora que ele bateu, eu comecei a sangrar. Ih, rapaz. Eu sangro muito mesmo. Eu lembro que eu furei um segundo furo da orelha na farmácia. Meu sangue esguichava no ritmo do coração, assim, ó. Ps, 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 ps. Esguichava tão forte, um furinho na orelha, que o jaleco da moça foi ficando todo rabiscado. E ela falou, meu Deus, será que eu peguei algum vaso? Eu falei, provavelmente, mas calma. Aí ela pegou gelo, pegou não sei o quê, foi o maior apavoro da moça, coitada. E o cara não foi diferente. Na hora que ele, a primeira agulha
eu comecei a sangrar. Ele, nossa, mas você tá muito tensa. É o mesmo papo da manicure? Mesmo papo da manicure que foi beliscar minha cutícula, fala que eu que sou tensa. O cara falou, nossa, mas você deve estar muito tensa. Não é possível. Eu falei, gente do céu, mas isso sangra? Ele, não, normalmente não. Eu falei, eu tenho que acreditar, tenho que ter alguma fé, eu tenho que concentrar, tenho que pensar em nada, tenho que regular minha respiração, algum estado meditativo, eu não estou colaborando. Ele, não tem nada a ver com você, isso aqui é uma ciência, isso aqui são os pontos. Eu falei, ainda bem, porque se depender de mim, não dá certo. Eu sou uma pessoa super cética, uma dificuldade enorme de ser levada por esse tipo de coisa, terapias, hipnose, muito difícil. Comecei a sangrar, aí passado o apavoro do primeiro alfinete, da primeira agulha, ele veio com outras, e eu me vi totalmente agulhada. Ai, que dó. Igual aquelas esponjinhas de costureira. O quê? Ele falou, agora eu vou te deixar aqui e você vai ficar aproximadamente 30 minutos. Se eu tiver errada, vocês me desculpem, eu acho que era 30 minutos ou 1 hora, não sei. E eu vou atender uma outra paciente ali que o caso dela eu já conheço, é só o agulhamento mesmo, não preciso entrevistar nem nada. Eu volto. E aproveite seu momento. Tô vendo que você é muito cansada, que você tem 2 filhos, que você trabalha muito e nitidamente você está sobrecarregada em várias questões familiares, financeiras, sei o quê, de trabalho. Relaxa, aproveita seu momento que você tirou para você, tá bom? Ceboso. Eu falei assim, tá bom. Vou aproveitar o meu momento. Aí eu feito um porco-espinho. Sem minhas roupas, que são meu escudo, todo espetado olhando para cima numa maca. Vou aproveitar meu momento. Ficava tocando uma música, uma rádiozinha, sistema central do consultório inteiro, da clínica inteira. E quando deu 5 minutos que eu estava espetada, o meu despertador dos infernos, que era o horário de eu voltar para o trabalho, para me preparar para voltar para o trabalho, começou a tocar lá na minha bolsa. Então começou a fazer assim. Na maior altura, e ninguém me socorria. O diacho do despertador tocava, e eu falava, cara, eu tô mal conseguindo respirar de medo dessas agulhas. Levantar daqui não é uma hipótese, tinha agulha na barriga, tinha agulha no braço, no ombro, na testa, na mão. Não tinha como eu levantar. E aquele negócio foi e eu fui ficando tão estressada, e o alarme parava um pouquinho e voltava, e isso foi o meu tempo todo que eu tive de acupuntura para eu relaxar, para eu melhorar dos meus males. Tadinha que tá. Que eu tava lá para isso. Quando o cara chegou na sala, meia hora depois, eu falei, pelo amor de Deus, pega minha bolsa, meu alarme tá tocando desde a hora que você saiu da sala. Ele, gente do céu, ninguém ouviu? Eu falei, não, eu fiquei com medo de levantar e me auto-espetar aqui, alguma agulha entrar mais do que devia. Não tive coragem de levantar. Nossa, que inferno, deixa eu desligar isso aqui. Desliguei o negócio. Aí ele veio tirando, ele falou assim, olha, o seu caso são várias sessões. E eu pensando assim, se ele teve essa intimidade na primeira sessão, da próxima ele já me atende de samba canção, com óleo no corpo. Imundo. Uma rosa na boca. Fecha o blackout do consultório dele. Eu fiquei apavorada com o cara, pavor dele, pavor. E eu sou muito sensorial, assim, eu lembro direitinho até o perfume dele. Credo! E ele, vamos marcar outras sessões? Eu falei, não, agora eu estou com muita pressa, eu ligo
e marco ele. Não, vamos marcar aqui de uma vez, é coisa rápida, de 1 minuto, já vamos marcar de uma vez. Amanhã você tem um horário? Depois de amanhã você tem um horário? Semana que vem você tem? Segunda-feira? Você pode segunda, quarta, sexta? Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu não vou marcar agora, eu não tô com cabeça, eu não sei meus compromissos dessa semana, nem da outra de cor. A gente marca e eu fui saindo, pegando minhas coisas. Quando eu tô lá no elevador, assim, apavorado, coração até disparado, que eu consegui me desvencilhar dele, ele vem correndo no corredor. Eu falei, não pode ser. Chega, elevador, pelo amor de Deus. O que esse cara vai falar comigo? Ele, você esqueceu seu ultrassom, que eu tinha levado um ultrassom que eu tinha feito da coluna para ele ver e tal. E ele, você esqueceu o seu ultrassom, eu peguei aquilo, tá, fiquei até aliviado, achei que ele ia falar mais alguma besteira. Fui embora, nunca mais eu liguei pro cara. Essa foi a minha experiência com a terapia, com a medicina chinesa, com a acupuntura, onde eu devia relaxar, onde devia ter sido uma experiência boa. Até lembrei disso recentemente, vou dar uma segunda chance, não com esse médico, claro, esse aí eu não vou mais, que ele é muito folgado, ele me deixou muito desconfortável. Palhaço. E não deixem de ouvir a mancada do ouvinte que vem aí, hein? Oi, Silvia, bom dia. Aqui quem fala é Lilian de Brasília. Amo o podcast, já falei em stories meus, assim, que eu me sinto pertencente a esse mundo, a cada mancada que você coloca lá, que você posta, e eu falo, gente, já fiz isso, já passei por isso, graças a Deus, não tô sozinha, me sinto pertencente de verdade. E aí resolvi gravar para mandar uma mancada minha, um pouco recente. Então lá vai, vou tentar resumir aqui. Certo dia eu precisava ir de uma consulta, não sei se era em clínica médica, mas assim, aqui a gente tem um aplicativo, né, da clínica, e a gente faz tudo por esse aplicativo. Agenda a consulta, paga e tal, e no dia e na hora você vai e pronto. Aí, quando, né, chegou o dia, eu peguei e fui pra consulta. Você chega lá, você só pega uma senha e fica aguardando. A minha consulta era às 14 horas. Deu 14h30, nada. Deu 14h45, nada. Deu 3 horas, nada. Quase 4 horas e nada. É complicado. E aí eu comecei a perceber pessoas que chegaram depois de mim e eram atendidas. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Aí levantei já, pé da vida, né, nervosa, cheia da razão, atacada, fui lá na recepção, né? Você tá brava? Aí a moça olhou pra minha cara e falou assim, me empresta seu documento? Aí pegou meu documento. Quando ela pegou meu documento, ai gente, pelo amor de Deus, cara, pasmem. Lá vem. A hora estava correta, né? A hora estava correta. Mas o dia, era aquele dia, gente? Era aquele dia? Claro que não. Gente, a consulta era pra 1 mês depois. É mesmo? Eu estava 1 mês antecipada. Que pressa é essa? Gente, eu não sabia onde enfiava a minha cara. Todo mundo me olhando. Olha lá a barraqueira, sabe? Olha que vergonha que eu passei, gente. Cheguei aqui em casa, depois eu fiquei rindo muito com meu filho. E assim, essa é só uma das várias que eu dou na vida. Conforme eu for lembrando aqui, eu vou mandando pra você, tá? Continue, porque eu amo muito esse podcast. Um beijo pra todos aí da produção e pra você, Silvia. Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é: não siga meus passos. Eu também estou perdida. E é com essa que eu vou.